Na tela para vocês, o SBT Rio já está ao vivo e desde as primeiras horas fazendo a cobertura da maior ocupação dos últimos tempos. Sim, o Jacarezinho já pode falar agora que oficialmente, na teoria, mas também na prática, no dia de hoje, está ocupado pelo Estado. Mais de 1.000 policiais civis e militares participam dessa ocupação desde as primeiras horas do dia. É uma nova tentativa de pacificação após o fracasso das UPPs e as consequências desse fracasso. Você está vendo aí, ó, a gente tem todas as imagens, a cobertura completa, mas SBT Rio é ao vivo do ao vivo e por isso eu já chamo direto da cidade da polícia, onde está a concentração de toda essa ocupação de hoje. Jackson Silva tem as primeiras informações pra gente. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. A operação começou ainda na madrugada, quando 400 policiais civis e 800 policiais militares ocuparam o complexo do Jacarezinho. Enquanto veículos blindados seguiam por terra, aeronaves sobrevoavam a região à procura dos bandidos. Pela primeira vez, o Jacarezinho estava tranquilo, a gente conseguiu andar pelas ruas, né, na maior tranquilidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações com vocês, Isabelle Benito. Deixa essa imagem aí que eu quero falar pra vocês. Chama todo mundo, o SBT Rio tá no ar com essa ocupação, mas indo além. Você não só vai ter opinião, como a gente vai mostrar o que é hoje o Jacarezinho, o que representa essa ocupação, o lado humano, o lado do que é a chegada do Estado, mais uma vez uma tentativa de ocupar espaço que hoje sim é dominado por traficantes fortemente armados. Você também vê na tela aí as apreensões foram feitas, foram mais de 40 mandados. Daqui a pouco a gente atualiza não só a parte policial, essa ocupação, o que se esperar, mas também o lado político dessa história, porque o SBT Rio é assim, ele vai mostrar para vocês toda a cartela de jogada que envolve. Vai funcionar na prática para a população a nova UPP? Seria esse o novo nome? Seria esse uma nova vontade de fazer pacificação? A gente vai te relembrar também alguns fatos históricos que ficaram perdidos no meio de toda essa história nos últimos 10 anos. Daqui a pouquinho você vai ter uma cobertura diferenciada da ocupação do Jacarezinho na manhã de hoje. A gente vai ao vivo. Jackson, é com vocês. Coronel, começando pelo senhor, essa operação começou ainda na madrugada, a gente percebeu que não teve confronto. O que aconteceu? Bem, a Polícia Militar e a Polícia Civil entraram com um efetivo grande, 1.200 homens e mulheres nessas comunidades. Isso, logicamente, trata-se de um efetivo que tira a vontade de lutar de qualquer oponente e, logicamente, como o próprio doutor Ronaldo aqui já disse, quem dá a dosimetria da operação, na verdade, é a reação dada pelos marginais. Então, não tivemos hoje ataques contra as polícias e, por conta disso, a operação se desencadeou de forma bem tranquila, tem se desencadeado até o momento. Ok, doutor Ronaldo Oliveira, passa para ele, por gentileza. Doutor, houve algum vazamento de informação que tenha possibilitado a fuga desses bandidos? Não, a Polícia Civil, ela trabalha com inteligência, com investigação e ação. Todos os marginais dali de Jacarezinho e adjacências estão monitorados, temos vários inquéritos em andamento e todos eles em breve vão ser presos, seja onde for. Há informações que esses bandidos fugiram para o complexo de Manguinhos e para outras comunidades dominadas pela facção criminosa que controla essa região. Eu acredito que, eu acho que eles preferiram não resistir às ações oficiais das polícias, que é melhor assim. Nós preferimos, agimos sempre dentro da lei e está aí, mais uma prova que a Polícia Civil e a Polícia Militar agem dentro da lei, da ordem e dando segurança à população de bem. Isso que é mais importante. Isabelle Benito. A gente está acompanhando aí, pode continuar, eles estão sem retorno. O Blas está com retorno aí. Ô Blas, então pelo que eu entendi, você e com o doutor Ronaldo aí falando, na medida em que esse tiroteio aconteceria, vocês estariam preparados, que foram 1.200 policiais aí na entrada, os bandidos preferiram não ter esse enfrentamento, justamente também porque é uma operação com 1.200 policiais com ocupação efetiva no Jacarezinho. Já podemos falar que o Jacaré está ocupado pelo Estado? Isabelle, não só o Jacaré, mas a retomada de território está se dando também em comunidades da Zona Oeste. Estamos falando aí de comunidades
que sofrem influência da milícia, Tijuquinha, Morro do Banco, Muzema, são comunidades que já estão com um grande quantitativo de presos, certo, doutor Ronaldo? Perfeitamente. Só da Polícia Civil são 17 a 20 presos, fora os da Polícia Militar. E além disso, nós monitoramos eles para chegar no dinheiro desses marginais, né? Então a gente consegue fazer um trabalho de lavagem em cima dessa organização criminosa, principalmente da milícia, onde nós vamos em breve conseguir chegar no dinheiro deles e da família deles também. É importante deixar claro que toda essa ação faz parte de um projeto grandioso que está sendo protagonizado pelo governo do Estado, um projeto que vai muito além da segurança. Estamos vivenciando aqui uma janela de oportunidade para que possamos utilizar as experiências de um passado recente, para que possamos ter uma atuação mais efetiva, não só para as nossas polícias, mas também para a população do Rio de Janeiro. Esse processo de retomada de territórios, ele está sendo revigorado e no sábado próximo o governador Cláudio Castro vai fazer o anúncio detalhado do projeto. Ô, coronel, só para eu entender, você também, o delegado doutor Ronaldo, não está me escutando aí, mas vale para os dois. As pessoas hoje têm os moradores em si, né, eles ficam pensando, mas e depois? Hoje tem ocupação, qual é o próximo passo? A polícia continua? Como que funciona agora na prática? Isabelle, é natural que haja esse questionamento por parte dos moradores com relação à migração, com relação à rotina. A ideia é que nós possamos, mais uma vez, reacender essa chama da esperança da população carioca, fluminense, de que o Estado está se fazendo presente, de que o Estado está ali para retomar esses territórios que sofrem influência drástica dessas quadrilhas criminosas e, acima de tudo, que nós possamos ter políticas sociais públicas muito além das ações policiais nessas regiões e dando assim também condições dignas para que as polícias possam executar seus trabalhos nessas áreas. Hoje nós temos cerca de 6 mil homens e mulheres nas UPPs ainda se sustentando a bandeira da segurança pública, fazendo um trabalho não só na área de segurança, mas também na área social, com investimento às vezes do próprio bolso, mas acima de tudo. Esse processo precisa ser revisto e está sendo revisto. A ideia é essa e no sábado teremos o anúncio desse projeto. Doutor Ronaldo Oliveira, se ele puder falar pra gente, doutor Ronaldo, não sei se me escuta, mas a Polícia Civil também monitora há muito tempo esses bandidos ali do Jacarezinho e o papel agora não é só monitorar, como saber dessa migração aí e onde que estão essas lideranças, né, doutor Ronaldo? Doutor Ronaldo, a polícia já está monitorando esses bandidos já há muito tempo, né? Perfeitamente. O importante disso tudo, além do monitoramento, nós temos uma integração muito forte com a Polícia Militar. Isso é o que vem dando resultados positivos, tanto agora quanto no futuro. A Polícia Civil, posso te garantir, existem vários inquéritos sigilosos em andamento, onde nós estamos trabalhando, inclusive chegando em familiares onde lava o dinheiro dessa quadrilha. Então, há vários inquéritos que vão ser desdobrados e vamos chegar nessas pessoas, sempre trocando informações com a Polícia Militar. Esse que é o sucesso da operação. Doutor Ronaldo, há uma preocupação muito grande da população, porque toda vez que a polícia ocupa essas favelas, os bandidos vão para outras áreas, sobretudo na Baixada Fluminense, região dos Lagos também. Há uma preocupação também com esses lugares? Com certeza, isso aí faz parte do nosso monitoramento. A área de inteligência está muito bem acionada, a investigação, a inteligência e a ação. Então, quando nós tivermos informações em outras áreas, vamos agir juntamente com a Polícia Militar se for necessário. A gente está vendo aí também, Coronel Blas, doutor, a importância dessa sinergia das duas polícias, né, Coronel? Numa ocupação num dia como o de hoje, né? Sim, é muito importante. Isso quem ganha é a população do Estado do Rio de Janeiro. A união dessas forças, Polícia Civil, Polícia Militar, ela se torna algo imbatível. Então, quando a gente verifica que em uma comunidade que influencia, impacta diretamente na vida de milhares de pessoas aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando eles protagonizam inúmeros ataques a essa sociedade civil, quando você tem a Polícia Civil e a Polícia Militar unidas, você vê que não há reação por parte desses marginais. E é com base nisso que nós estamos pautando agora nossos trabalhos, seguindo adiante, para que possamos atuar em tantas outras comunidades, se for necessário. A gente está aqui ao vivo. Coronel, vou abrir aí porque os colegas, eles estão numa situação difícil. O SBT Rio abriu aí, virou uma coletiva. Então vou liberar para os colegas. Jackson Silva, libera para os colegas fazerem perguntas também. A gente aqui não é com exclusividade. Isso é o trabalho de mostrar a população carioca ao vivo. Coronel, doutor Rodrigo Oliveira. Aí, Jackson, abre aí. Pode aí abrir, Coronel, para as pessoas fazerem perguntas. Vamos ouvir os colegas também, Jackson Silva.
Professor Guilherme Carvalho, 2 anos depois aqui no estúdio pra gente falar também, mas eu quero chamar um ponto aqui, professor. E aí você pode se intrometer. Primeiro, o Caio traz a informação. Cadê bandido do Jacarezinho? Cadê o vagabundo? Porque é muita arma lá dentro. A polícia chega com 1.200, cadê o pipoco? Cadê o tiroteio? A informação, que a gente não é bobo, os caras deram no pé. 1.200 policiais, irmão, depois de 28 mortos da outra operação, aí a estratégia, a decisão do tráfico, do comando de não enfrentar e sair. Por isso que não teve um enfrentamento. E aí vem a história. Eu fico muito observando as coisas. A mesma pessoa que critica, ninguém tem que ser executado, nada disso. Mas a mesma pessoa que critica a operação que chegou com tudo e teve o tiroteio e vai ter morte de bandido, vai ter morte, tem um ônus de poder, tem inocente morto, é a mesma pessoa que fala, pô, que polícia é essa que avisa que vai chegar ou que eles estão sabendo e bandido dá no pé? Não dá pra entender a coerência de palpiteiro no Rio de Janeiro. Então a gente tem que ser o seguinte, não tem que avisar bandido, bandido não tem que ser avisado. O confronto quem dita é o vagabundo, se reagir a polícia vai atirar e a gente sabe que vai matar, porque é um salve-se quem puder. Na operação de Jacarezinho, que nós vamos lembrar do ano passado, um policial civil foi executado na covardia, na tocaia. Então vai ter tiroteio. Que bom que não tem ônus para essa população conseguir, de alguma forma, ir e vir. Mas a realidade é a seguinte, o bandido continua existindo e o bandido, oficialmente o Estado está lá, mas tem que se combater essa criminalidade. Mas vamos além. É a solução, professor, de algo que a gente já viu? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde aos espectadores do SBT Rio. Mais uma vez um prazer voltar aqui, Isabelle. Total. Vamos lá. É uma velha questão, né? Eu já analiso o Rio de Janeiro há mais de 30 anos e não é a primeira vez que isso acontece. Ou seja, já tivemos invasões aonde os bandidos foram avisados com antecedência. Qual é o procedimento que o Estado vai dizer? Nós não podemos colocar a população em risco, visto que é uma ação de longo prazo e no longo prazo nós queremos ficar. Se isso for verdade, se ali nesse longo prazo houver de fato a participação do Estado para recuperar aquela parte que foi absolutamente desenraizada por causa do tráfico, aí eu vou dar razão. Agora, se daqui a 6 meses essa ação não estiver adequada e cumprindo o que ela está prometendo hoje, aí eu vou criticar forte. Foi errada a decisão de não ter controlado os bandidos logo de cara. Por quê? Ou seja, porque tem bandido. Tem bandido. Porque assim, ninguém vai falar que aconteceu um milagre. Cadê o tiroteio? Não teve um tiroteio. Não teve, porque o bandido não atirou na polícia, a polícia entrou e ocupou. Não tinha por que ter. Tanto é que é o que sempre se fala. É ditado o tiroteio no Rio de Janeiro pela resistência do bandido. Que bandido aqui, irmão, bandido aqui, ele não vai sair correndo, como a gente brinca de polícia, de bandido fugindo de polícia quando você é criança. Aqui é pá, e muitas vezes, bandido, quando a gente mostrou aqui essa semana, com luneta e kit rajada, que a polícia não pode usar. E aí fica uma balança que não fecha. Aí acontece. Mas hoje foi diferente. Esses bandidos desapareceram como fumaça? Não. Esses bandidos decidiram não enfrentar a polícia e por isso não teve enfrentamento. A gente volta ao vivo. Jackson Silva está lá atualizando. Agora Coronel Blais já está mais livre pra gente. Coronel, aí já com a escuta, o Jackson está com ele. Eu já vou aproveitar com as imagens que estavam ali. Teve apreensão, vamos falar das prisões. Continua ainda lá, agora que a gente dispersou e tem mais aí alívio para poder bater o papo. Essas apreensões que a gente está vendo na tela, o que é isso, Coronel? Bem, nós tivemos apreensões tanto aqui no Jacarezinho de drogas, armas, tivemos 2 prisões aqui, um assaltante de banco foragido do sistema prisional ontem, preso pelo cerco da UPP, e hoje de manhã nós tivemos a prisão de um pedófilo, prisão essa feita pela Polícia Civil, uma prisão muito importante. Lá na Zona Oeste nós já tivemos 27 prisões protagonizadas tanto pela Polícia Civil, na ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, já são 29 prisões realizadas nessa grande operação. Na Zona Oeste, é importante destacar esse grande número de prisões, esse dá o fato da naturalização da desordem social que a milícia acaba por impor. Então, os crimes são cometidos ali de forma natural e acabam ficando aos olhos daqueles que ali vivem, como se fosse algo normal, mas não é. Então, construções irregulares estão sendo erguidas
prisões em flagrante de todos. Venda ilegal de gás, ponto pirata de TV a cabo, sinal de internet, exploração desordenada do solo. Então, tudo isso já configura a realização dos crimes em flagrante e as prisões foram feitas imediatamente. Mas, coronel, a segurança é extremamente importante, mas é importante ressaltar que também precisa de um trabalho social nessas comunidades, né? A gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade em que estamos tendo essa ação de intervenção nos territórios e aprender com as lições recentes que nós tivemos. As UPPs, elas foram muito importantes, ainda são muito importantes na realidade da segurança pública do Rio de Janeiro. Elas foram responsáveis pela primeira queda drástica dos números na criminalidade aqui no nosso estado. Foi ali entre 2010 e 2013. Foi a primeira queda drástica. Hoje, os números do Instituto de Segurança Pública ainda são muito bons, são até melhores do que da época das UPPs. Porém, a gente sabe da necessidade de intervenção nessas zonas conflagradas. Então, a atuação das polícias e a chegada de tantos outros órgãos nessas realidades, ela se faz muito importante para que a gente possa ter uma ação bem sucedida. Agora, coronel, eu vou pegar o gosto do que você falou, porque a gente até vai relembrar na nossa cobertura aqui no programa, desse passado recente, de tentar aprender com a UPP que era para dar tudo certo e parte dela fracassou, é óbvio, porque de verdade não pode ficar só na conta do fuzil da polícia, que é o que aconteceu. Porque se ficar só na conta do fuzil da polícia, é assim, é o morador, os dois trabalhadores, o morador e o policial de ponta, que se ferra literalmente. Porque senão você tem uma ocupação em que você não leva dignidade, não leva social, é o tripé. A segurança, o social e a saúde. Educação também é óbvio. Mas da UPP, se a gente pegar essa herança, só ficou na ponta do fuzil da PM e da Civil. E não deu certo. Então, assim, não adianta dar mais uma cartada se não aprender com um erro de um passado bem recente, diga-se de passagem, né, coronel? Exatamente, Isabelle. E quando a gente fala dessas lições aprendidas, a gente vai falar das expectativas criadas no entorno das UPPs. E não só pelos moradores, que tinham ali a esperança da chegada de tantos outros serviços para aquelas comunidades, mas também para os policiais, jovens policiais que de forma valorosa, corajosa, se dedicaram e ainda se dedicam até hoje a essas comunidades. Muitos deles ainda estão lá, fazem questão de continuar servindo nas UPPs desde sua formação e nem por isso esses policiais também tiveram suas expectativas atendidas quando se fala de instalações dignas, bases bem construídas, que garantam não só segurança, mas também dignidade no momento de descanso, de refeição. Então, essa realidade ela precisa ser modificada, essa é uma responsabilidade que está nas mãos hoje do governo do Estado, e é um desafio que foi abraçado pelo governador Cláudio Castro para que essa realidade possa ser mudada. A gente não pode reeditar simplesmente em tudo aquilo que deu certo e incorrer nos mesmos erros. A ideia realmente é aproveitar aquilo que é positivo e, logicamente, quando a gente vê uma operação dessa natureza, a gente vai fazer, logicamente, a similaridade entre essas ações. Eu, você, Jackson, já fizemos inúmeras instalações de UPPs juntos e a gente sabe como é esse primeiro passo, mas os passos posteriores é que precisam ser revistos. Eu estou lembrando aqui de várias comunidades, Coronel Blas, que não era coronel, eu repórter, a gente era muito emocionado, de verdade, como repórter, professor Carvalho, como policial, como jornalista, era um momento muito, muito emocionante, quando no alto da comunidade tinha aquela imagem emblemática, era um momento de esperança. Coronel, eu não lembro se era major já também, há muito tempo já, isso daí, eu era repórter ainda, do hasteamento da bandeira, então ali você estava de polícia, de morador, de jornalista, de cobertura. Fala, Coronel, pode falar. Esses momentos eram marcantes, a gente tinha... Não, eu era capitão na época. Capitão, exatamente, capitão, entendeu? Então a gente tinha essa esperança e por isso depois vem toda a frustração, tudo que a gente sabe que não deu certo e tudo mais. Tem preso da Zona Oeste indo para a cidade da polícia aí? Bem, vamos lá, nós temos na Zona Oeste 27 presos. Eu ainda não tenho a destinação desses criminosos. Não sei se vai ser para a cidade da polícia ou para a delegacia distrital local. Mas só o fato dessas prisões estarem sendo reunidas todas lá já mostra realmente o impacto e a necessidade dessas ações. Ali, preliminarmente, estamos na Muzema, Tijuquinha e Morro do Banco. Essas comunidades ali da Zona Oeste, ali próximo ao Itanhangá.
e que vive uma desordem constante. A gente verifica ali quando passa naquela região, a desordem no trânsito, inúmeras questões, e que agora estão sofrendo essa intervenção direta, tanto das especializadas da Polícia Civil, quanto do Comando de Policiamento Ambiental. E seguindo aquela tônica que a Polícia Civil trabalha bastante, que é indo direto no bolso, onde mais pega nessas quadrilhas criminosas. Então, intervindo ali na construção irregular, na exploração do solo, venda ilegal de gás. Então, isso atinge diretamente e impacta diretamente essas quadrilhas. Coronel, há também uma expectativa para ocupar outras comunidades, como Serrinha e Juramento? Jackson, não dá para detalhar com relação à expansão do projeto. Isso também faz parte de uma das lições recentes que nós tivemos. Não dá para transformar esse projeto em algo a ser vendido como se fosse um pão numa padaria, não dá. Isso tem que ser bem sedimentado, estabelecido, bem planejado, e as duas instituições estão trabalhando duramente para que isso seja muito bem feito. Esse Jackson, não vamos entregar o ouro pro bandido, é isso aí que o coronel tá falando. Ô coronel, me veio aqui falando da Zona Oeste, então a gente ficou hoje no Jacarezinho, tráfico, facção grande, traficante pesadão, mas também na milícia, também na ocupação e na chegada do Estado em áreas ocupadas de milícia. Estamos falando de Muzema, Tijuquinha, que você citou agora, né? Exatamente, e isso é um grande desafio, né? A gente sabe que a milícia ela é um oponente difícil de ser combatido ostensivamente. Ele ele se traveste de cidadão. A milícia, muitas vezes, ela conta com o suporte de agentes públicos ou ex-agentes públicos. Tudo isso, logicamente, representa obstáculos na execução das prisões e do cumprimento da lei. Mas as polícias estão abraçando esse desafio de, pela primeira vez, ocupar permanentemente uma comunidade que sofre influência da milícia. Isso é um desafio que está sendo abraçado. Logicamente, rogamos a Deus que sejamos bem-sucedidos nisso. Coronel Blas, eu vou te liberar, porque os colegas aí já estão... Quando eu conheço vocês, já conheço o delegado, já conheço o coronel. Quando começa a olhar de lado, é tipo, meu Deus do céu, a Isabela vai parar de perguntar e o colega dela quer perguntar. Eu libero, porque é assim, né, coitados também. Obrigada, coronel, ao vivo aqui com a gente. Eu sei como que é, fico olhando e o assessor puxando e o produtor. E aqui tá com a cara, sabe que tá ao vivaço para mais de 1 milhão de pessoas. Eu sei que é difícil, então vou liberar aqui. Obrigada, coronel. Jackson, só vai aí, coronel, manda o Felipe Cury, doutor Rodrigo, aí chama também pra gente ir falando aqui, mas eu vou também, professor. Obrigada, coronel. Quem que tá comigo agora no Skype? Porque o Carvalito vai ficar o tempo todo aqui comigo. O Daniel Irata tá aqui também, colega sociólogo, tá aqui por Skype pra gente. Vamos chamar na nossa conversa, a gente vai fazendo ao vivo. Guilherme Carvalito, dia de casa, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá acompanhando, Daniel, eu penso o seguinte, não adianta a gente ser pregador já vimos essa história, vamos esperar. Mas hoje a gente está falando de uma ocupação, mas não adianta repetir erros do passado. Não, estamos em ano eleitoral, eu não sou besta, então assim, eu já vimos essa história, vamos dar crédito, porque a gente quer que as coisas aconteçam, a gente não quer ser o copo vazio, mas é preciso efetivamente ter algo, pelo menos a curto prazo, naquela comunidade. Senão a vagabundagem volta, aí não tem nada, não entra, vai ter tiroteio, não tem educação, não tem nada. A gente tem que fazer pelo menos um projeto a curto prazo, especificamente para o dia de hoje, né? Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, tem essa questão que me parece preliminar, né, de entender o que está acontecendo. Por enquanto a gente tem mais perguntas do que respostas. Quando a gente pensa essas ações do ponto de vista das políticas públicas, né, enfim. Então, quer dizer, até agora não foi apresentado um documento, né, que mostre um diagnóstico assentado em dados e evidências, metas, os objetivos, né, enfim, desse programa, os parâmetros avaliativos. Nós não temos, até agora, né, elementos suficientes para a gente avaliar do ponto de vista do desenho de uma política pública, né? Até agora, o que apareceu, né, foram declarações do governador e a ocupação dessas áreas, né, enfim, antes da apresentação do documento que informaria a gente do que se trata, afinal de contas, esse programa que o governo do Estado está apresentando, né?
É isso aí. A gente está vendo agora, não sei se pode... Segura aí um pouquinho só, Daniel, que a gente vai chamar a reportagem, né, Guilherme? A gente vai mostrar aqui a reportagem completa. A nossa equipe foi hoje, desde as primeiras horas, acompanhar essa operação de ocupação do Jacarezinho, 1.200 policiais civis, militares. A ação dá início a esse projeto que a gente está aqui debatendo, chamado Cidade Integrada, que nada mais é do que a reformulação de algo que a gente já conhece e que não quer reviver, que é um fracasso das UPPs. Veja na reportagem. Ainda era de madrugada quando os policiais entraram no complexo do Jacarezinho, na zona norte do Rio. A tropa de choque foi a primeira a ocupar as favelas da região. Pela manhã, mais agentes reforçaram a segurança com a ajuda de um helicóptero blindado. Enquanto os agentes seguiam por terra, a aeronave fazia voos rasantes, dando cobertura aos agentes. De um lado, 400 policiais civis. Do outro, 800 policiais militares. E no meio, milhares de moradores que estão cansados de viver em um campo de guerra e de promessas do governo. Durante a operação, não houve confronto, até mesmo porque toda a comunidade já sabia da ocupação da polícia. No entanto, o complexo do Jacarezinho é marcado pela violência. A gente pode ver na parede desta casa, trem-bala. É uma ameaça de traficantes contra os policiais. E logo à frente tem as marcas de tiros das operações anteriores. Homens do Batalhão de Ações com Cães procuraram por armas e drogas. A ocupação faz parte da primeira fase da Cidade Integrada, novo projeto de ocupação social de comunidades do Estado. A ideia é que nós possamos estabilizar o terreno, dar início a uma ação de varredura, cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, para a partir daí tenhamos o início da construção de um grande projeto de cunho social que vai muito além da área da segurança aqui na região. Nesta localidade conhecida como Praça do Concórdia, funcionava um dos pontos de venda de drogas. Aqui estava uma barricada para impedir a entrada de viaturas. Mas quando os policiais chegaram, já não tinha mais nada. Becos e vielas foram ocupados. A todo momento, armas eram posicionadas para garantir a segurança dos demais agentes que cumpriam 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão contra adolescentes acusados de envolvimento com o tráfico. Um homem foi preso pela polícia acusado de praticar pedofilia. Homens do choque apreenderam material para embalar drogas. Barricadas foram retiradas e as ruas ficaram livres dos impedimentos. Mas será que os moradores estão livres do tráfico de drogas e da imposição dos bandidos armados? A resposta a gente ainda não sabe. O Daniel Irata falou que hoje ainda tem gente mais perguntas do que respostas, isso é verdade, né, professor Carvalho? Agora, um fato importante é o seguinte, ficar só na conta da polícia um projeto de transformar a favela não dá certo. Dentro do próprio Jacarezinho, eu me lembro um morador, durante essa história de implantação do OPP, gente, que falou o seguinte, não adianta ficar só na ponta do policial, o trabalho dele é combater o criminoso. E a arma dele é um fuzil, uma pistola. A gente quer além da ponta do fuzil. A gente quer o lápis, a gente quer a saúde, o estetoscópio. Então tem que ter isso, senão para o morador, mais uma vez, seria plantar esperança sem futuro exato, não é Irata? É importante, né, que se cheguem, na verdade, vários dos serviços, né, dos serviços públicos, sociais, já tem alguma presença nessas comunidades, né, escolas, postos de saúde, etc, né, enfim. A gente eu pelo menos fico me questionando, né, se não seria o caso, ou como isso vai ser feito, né, enfim, de reforçar esses serviços, né, enfim, dado que a gente tem um orçamento do Estado do Rio de Janeiro que é bastante apertado, né, cumpre dizer que nós estamos num momento de negociação, né, do regime de recuperação fiscal, há algum dinheiro em caixa pela venda da SEDAI, mas assim, é uma dúvida que fica para a gente, né?
sobre se a destinação desse dinheiro está sendo bem feita e se isso é sustentável a longo prazo. As UPPs, por exemplo, uma das coisas que realmente fez que o projeto de fato acabasse, né, a partir de 2013, foi... É um período curto, né, enfim, para conseguir apresentar algum resultado que não seja de uma operação policial, enfim, todo esse circo montado para a ocupação de hoje, né? Professor, obrigada pelas informações. Eu sei que você tem compromisso, 12h15, te entreguei na hora que foi prometido da produção. Muito obrigada, Daniel Hirata. Isso que o Hirata falou, Carvalho, para as pessoas entenderem em casa, porque não é barato você ter uma ocupação, custa dinheiro. Dinheiro em caixa que hoje, até se eu não me engano, o governador está indo a Brasília renegociar essa recuperação fiscal, que é o endividamento de um governo, de um estado que foi assaltado por corruptos governadores, um deles preso, que é o que se chamava de pai da UPP e tudo mais, mas custa dinheiro. Até que ponto se tem um fôlego num momento como esse para se colocar em prática? Porque o que interessa para a gente, para o policial, para quem está na ponta, para o morador, é que isso aconteça de fato na vida prática, no dia a dia da favela. Sem dúvida, Isabelle. A questão agora, vamos falar a verdade. Será um plano eleitoral ou não eleitoral? Para longo prazo ou para curtíssimo prazo? Essa é a questão. Nós temos que falar, nós estamos num ano eleitoral, e ano eleitoral não é só no Rio de Janeiro, não, em Alagoas, no Sergipe, nos 27, em todo lugar. Os governadores que estão buscando a sua reeleição, que é o caso do governador Cláudio Castro, vai buscar ações que chamem o voto do eleitor. E que não é pecado, não é desde pecado, que faz parte do jogo, desde que funcione efetivamente. Exatamente, né? Exatamente. Isso não faz parte do jogo eleitoral. No entanto, a questão que nós temos que colocar aqui, para que o espectador pense, será ou não de longo prazo e qual a efetividade desse plano? Caso seja a longo prazo, eu bato palmas. Caso não, a gente já viu esse filme várias vezes. Que é o tal do circo do palco que eu sempre critiquei e que o palhaço foi a gente. Eu, então, uma palhaçona. Aumentou o número de presos por aí, gente? Estão me falando aqui? Boa tarde para vocês. Oi, Isabelle. Eu estou aqui com o doutor Ronaldo Oliveira, conversando com ele exatamente sobre essa questão do passado, né? A gente viu, infelizmente, um projeto que ficou falido, vários policiais militares morreram e as UPPs foram abandonadas. Hoje ainda existe, com a ajuda de alguns policiais militares que estão tentando manter esse projeto, graças ao governador que foi preso e não investiu nisso. Agora, doutor, a maior preocupação agora é com a investigação. Então, em decorrência de todo esse passado triste, agora também mudou a estratégia dessa investigação, né, doutor? Eu não digo que tenha mudado a estratégia. Eu posso te falar o seguinte: hoje a Polícia Civil, com a investigação, ela está dentro do projeto. No passado, eu acho, a Polícia Civil, a área de investigação, ela ficava fora do projeto. Então, você pegava os PMs, botavam dentro de uma comunidade onde não tinha uma área de inteligência, né? Então, hoje você tem uma integração forte com a Polícia Militar, eles têm as pessoas na comunidade e nós temos a inteligência. Então, essa troca de informação, você consegue evitar muitas das coisas e consegue prender esses marginais sem dar um tiro sequer. Doutor Ronaldo, vou jogar minha pimentinha aqui, que você não estava ouvindo. Eu fico muito analisando quem gosta de falar bastante e eu fico para dar minha opinião, que eu sou palpiteira. A mesma pessoa que critica quando tem um embate, quando tem o tiroteio, quando acontece tiroteio, papapá, é a mesma pessoa que critica falando, a polícia avisou, por isso que não teve tiroteio. Eu não consigo entender essas pessoas. Lembrando que, para quem quer efetivamente o bem da favela, é óbvio que ninguém aqui vai ser besta com a experiência que a gente tem, de que o vagabundo virou fumaça. Não. É preciso um trabalho, e eu acho que agora, eu gostaria da sua opinião, agora é mais o trabalho ainda da civil. Um monitoramento, se fugiu para onde, se está escondido em qual lugar, como se fazer um trabalho de inteligência com investigação para se fazer essa prisão, porque não pode ser maquiagem, né, doutor Ronaldo? Porque na maquiagem uma hora aparece. Então eu gostaria que você falasse para essa população que quer mesmo o bem da favela, ou que mora e está preocupado, o que a Polícia Civil faz a partir de agora, num projeto como esse, que você tem um momento de ocupação, de reintegração do espaço, para depois se efetivar essa presença mesmo das autoridades. Isabelle, ainda bem que você conhece bem,
você sabe como é que funciona as coisas. O que eu posso te garantir é o seguinte: a Polícia Civil, ela está pautada na investigação, na inteligência e na ação, né? Nós temos vários inquéritos policiais, inquéritos sigilosos, com vários elementos identificados. A gente tem todos eles dentro de uma facção criminosa, a mesma facção criminosa, ou seja, a gente já vem trabalhando nisso. Agora, nada é de um dia para o outro. A gente tem um trabalho árduo, um trabalho de inteligência, trocando informações com outras áreas de inteligência, tanto da Polícia Federal, quanto do CEAP, da própria Polícia Militar. Essa troca da inteligência é constante e com isso a gente consegue cada vez mais incrementar nossos inquéritos policiais, passando isso para a Justiça e a Justiça decretando as prisões. Esse é o caminho e tem que ser feito dessa forma, que você não pode fazer uma ação dessa e não ter uma área de inteligência dando respaldo a tudo, né? Foi, eu acho que um grande problema do erro do passado, foi você botar os policiais militares sem uma área de inteligência forte. Ou seja, o que aconteceu? Os policiais militares ficavam perdidos e muitos, como o Jacques falou, muitos até morreram. O que a gente pode fazer? Recuperar o território, a gente fazer um trabalho de inteligência forte. Isso eu posso te garantir que vai ser feito, tá? Trabalho de polícia judiciária com profissionais bem experientes, profissionais que estão dedicados, e com isso eu tenho certeza que a população vai sair ganhando. Não, nada de um dia para o outro. Eu posso te garantir que vai ter muito trabalho e a Polícia Civil ela vai dar o máximo para cada vez mais a população sair ganhando. Nesses últimos tempos, doutor... A Polícia Civil, ele não consegue cobrir tudo, né, doutor? Então a polícia vai continuar ocupando o Jacarezinho, mesmo com o efetivo pequeno? Não entendi. O efetivo da Polícia Civil a gente sabe que é pequeno, é curto, né? Infelizmente. E mesmo assim a polícia vai continuar ocupando o complexo do Jacarezinho? A Polícia Civil, ela não ocupa. A Polícia Civil, ela faz investigação. É a Polícia Judiciária. A gente tem coleta informação, a gente na região, robustece os nossos inquéritos policiais e vamos à Justiça pedir as medidas cautelares de prisão e outras medidas pertinentes. Com isso, a gente consegue a prisão desses marginais, troca de informações com a Polícia Militar, que é a polícia que está no campo, e com isso essas pessoas são presas. Esse é o mecanismo. Essa troca de informação com as polícias é muito importante. Hoje a Secretaria da Polícia Militar, a Secretaria da Polícia Civil falam diretamente, não tem intermediário. Quando você tem um intermediário, você passa para vira um telefone sem fio e a conversa chega de outra forma. Hoje não. Por ser secretaria, você tem muita facilidade. Você vê hoje aqui a Polícia Militar altamente integrada com a Polícia Civil. E isso é a população que está ganhando. O senhor acredita que isso tenha sido um erro do passado, inclusive entre o Beltrame e o Cabral? Tenha sido um erro do passado isso? Não, eu posso te garantir o seguinte, a Polícia Civil no passado, ela não participou do processo. A Polícia Civil participou do processo de tomada de território. Depois, ela foi largada. A gente não teve um trabalho de investigação constante naquilo ali. E depois que você tem uma investigação, você tem que cada vez mais ter rigidez do trabalho naquele local para poder ir para outro. Esse foi, eu acho que para mim, um dos grandes pontos. Foi a falta da Polícia Civil junto com a Polícia Militar nas regiões. Doutor Ronaldo Oliveira, vou aproveitar aqui, só para esclarecer, gente, Polícia Civil não faz ocupação. Polícia Civil, isso é bom para a gente entender que o pessoal de casa é polícia, mas não, isso não é papel da polícia, nem tem efeito, não é nem questão de efetivo, é que não é o papel de uma polícia judiciária, uma polícia civil está ocupando território, está lá com o policial civil parado dentro da favela, isso não é papel de polícia civil. O papel de polícia civil é você fazer esse trabalho de investigação, monitoramento, como diz o doutor Ronaldo, é investigar, ver quem é o chefão, pedir com prova técnica, com o setor de investigação, para pedir ao juiz, para ter essa prisão que a medida cautelar diz, para levar o vagabundão para prisão. E vou além. A importância, ultimamente, do fortalecimento das especializadas e integrar esse serviço de informação é o que vai ter um resultado no que diz questão no projeto como esse, de segurança pública, doutor Ronaldo. Porque muitas vezes as pessoas falam, o bandido de chinelo, disso daqui, o vagabundo, às vezes, o que lucra, o que está dominando, que bota e os caras para trocar tiro com polícia, não é o que mais lucra. O que mais lucra muitas vezes nem está na favela. Aí você vê a importância de quebra de lavagem de dinheiro, de você mostrar e de você ter o papel, e aí eu volto no começo da minha pergunta aqui, sem tentar fazer muito rodeio, da importância nos últimos tempos da valorização e do empenho de você botar, integrar nesse papel que a gente está vendo de hoje, as especializadas da civil, né, doutor Ronaldo?
Perfeitamente, especializadas da Civil e também a nossa delegacia de lavagem, né, que é diretamente ligado à estrutura da cúpula da polícia. Essa delegacia tem um papel importantíssimo disso, porque você tirando o dinheiro desses marginais, chegando na família, tirando o dinheiro da família, que muitas das vezes lavam o dinheiro desses marginais, a gente consegue diminuir o poder de compra de material entorpecente, material bélico, e com isso a polícia consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila, sem ter essa resistência toda como tivemos em várias operações. E doutor Ronaldo, o Jacques está fazendo pergunta, gente? Compromete na investigação com a falta de efetivo? A falta de efetivo compromete a investigação, porque o governador disse que Não, olha só, a Polícia Civil, ela tem as delegacias especializadas, cada delegacia especializada tem uma atribuição diferente. O que é importante, por exemplo, hoje a gente está lá na Muzema com várias delegacias especializadas, meio ambiente, serviços delegados, a própria Draco, ou seja, então a gente tem a expertise de cada delegacia unindo, elas se unem para ações como é feito no dia de hoje. Então a Polícia Civil ela já vem fazendo isso, vem trocando informações dentre as delegacias também, trocando informações de inteligência, se unindo, e com isso a população sai ganhando. É isso que é mais importante. A questão do efetivo, num tempo a gente vai conseguir melhorar, não está um dos melhores, mas a Polícia Civil ela tem força hoje, muita força, através dos profissionais que estão bem capacitados para conseguir fazer esse trabalho, e outros que vão vir, que eu não posso falar aqui, mas posso te garantir. Tem vários trabalhos em andamento, sigilosos, que vão dar muita repercussão. Se quiser me contar depois, pode mandar que eu aceito aí qualquer fundo de reportagem, tá, doutor Ronaldo? Um abraço, querido. Obrigada pelas informações ao vivo com a gente. Doutor Ronaldo Oliveira, já conhecido há muito tempo, policial, delegado, experiente tanto tempo aí, já fiz muitas operações. Ele não pode lembrar, mas como ele era o delegado, eu era repórter, eu ia atrás. Obrigada, doutor. Um abraço. Jackson Silva ao vivo aí pra gente. É verdade. Pode falar, doutor. Tchau, um abraço. Obrigado, tchau. Não, eu que agradeço. A gente já passou por muitas, né? Obrigado, e estamos sempre às ordens aqui. A Polícia Civil agradece aí, Ângelo. Um abraço, doutor.